Ok, na teoria eu acho que não ia ter um mangá essa semana não, mas todo final de ano a Shonen Jump fica uma bagunça que nunca dá pra entender o que tá rolando. Mas de qualquer forma a gente tá aqui, né? Vambora, capítulo 1103. Me desculpe, pai. Ih, rapaz. A gente começa já com a capa da Jump que tá todo mundo vestido com um dragãozinho verde, menos aquela ali do cantinho. Quem que foi o desgraçado que desenhou ela rosa em vez de ser verde? Enfim. Color Spread Show, parece que o tema é o pessoal de Wano, talvez por causa do ano do dragão, que vai ser 2024, então né. Enfim, o capítulo começa logo depois que a Bonnie recebeu as memórias do Kuma. Eu imagino que essa parte tá logo depois que os Mugiwaras salvaram o Vegapunk do seu próprio satélite. E um pouquinho antes daquela cena deles comendo pizza no laboratório. E ele tá conversando com a Bonnie, pedindo desculpas que ele quebrou a promessa que ele fez pro Kuma. Enquanto ele fala isso, a Bonnie se transforma na sua idade de verdade e abraça ele. E pede desculpas por ele também, por ela ter sido tão hostil com ele, sem saber de nada. E achar que foi ele o culpado. E aí que ele dá um pequeno cordãozinho pra ela, que foi um pedido do Kuma, e era um presente pro aniversário de 10 anos de vida dela. E ele tem um formato do sol de bolinhas que a gente sempre vê por aí, principalmente nesses últimos capítulos. E é feito de safira. É uma conexão com a doença dela, porque era uma Sapphire Scale, que era uma doença da safira e era afetada pelo sol. É como se o Kuma estivesse dando um medalhão pra ela superar todos aqueles momentos ruins que ela teve que ficar fora do sol, dentro de algum lugar escuro. E o Vegapunk fala pra ela que o Kuma disse que é pra proteger ela. E os dois sentam um pouco pra conversar. E o Vegapunk fica um pouco impressionado que a Bonnie cresceu tanto em apenas 2 anos. Porque 2 anos atrás foi a última vez que ele viu ela, mesmo o Kuma estando vivendo no laboratório dele. E aí eles vão no assunto do Ruffy. E ela fala com ele aquela situação que a gente viu que o Kuma sabia que era o filho do Dragon. E o Vegapunk ficou realmente surpreso de tanto a Bonnie e tanto o Ruffy terem chegado em Egghead ao mesmo tempo. E que o destino é realmente uma coisa muito estranha. E como a Bonnie ficou muito tempo barricada dentro da sala de memórias do Kuma, muitas coisas aconteceram lá fora. E o Vegapunk se oferece para explicar o que aconteceu desde então. Toda a situação com os satélites e com os Mugiwaras, que àquele ponto já tinham salvado ele. E ele pede muitas desculpas para tudo que aconteceu. Não foi culpa de nenhum cientista que estava trabalhando ali. Todos eles foram forçados. Ninguém queria fazer aquilo com Kuma. As pessoas ruins mesmo aqui. E então a gente volta ao presente. São essas pessoas. E a Bonnie tá restringida pela mão demoníaca do Saturn. Escute bem, pirata Jerry Bonnie. Seu pai, Kuma, está morto. E aí a gente revê todo mundo que tá na região pra gente lembrar o que tava acontecendo. Tanto o Sanji, Vegapunk, o Frank e os satélites estão completamente imóveis por causa de alguma coisa estranha que o Saturn tá fazendo. O Luffy, logo depois do embate com o Kizaru, virou um velho de novo, por causa que terminou os poderes do Awakening. E ele tá pedindo comida. A Atlas tá perto dele, só que por causa que ela não consegue se mexer, ela não consegue dar comida pra ele. E aí a gente vê que eles capturaram o Sentomaru. Depois a gente vê o Kizaru deitado no chão, logo depois do embate contra o Luffy. Provavelmente ele também tá numa situação parecida em questão de estamina e poder do Luffy. Então talvez ele não consegue se mexer tanto, e ele tá vendo tudo aquilo acontecendo. E como a gente já viu no flashback, ele se importa com o Sentomaru, ele se importa com a Bonnie. Então a gente vai pulando pros arredores do mundo. Primeiro a gente vai pra fora de Egghead e o Oda dá uma recapitulação pra gente do que tá acontecendo, que ninguém, exceto os almirantes, podem entrar naquela ilha. E aí a gente pula pra alguma cidade aleatória pelo mundo. É uma cidade de inverno. Tá todo mundo lendo os jornais que aparentemente uma barricada foi feita por um imperador, que parece que o cerco do Buster Call é muito maior do que até o de Ohara. E aí a gente pula para uma outra ilha, uma ilha mais tropical. Uma das pessoas tem um símbolo nas costas, mas eu não me lembro exatamente se isso é alguma coisa que a gente já viu. E as pessoas estão um pouco com medo se o Vegapunk vai ficar bem, porque eu acho que na perspectiva do mundo, o Vegapunk é a pessoa que é responsável basicamente por dar a eles todos os avanços de tecnologia que eles têm. Provavelmente coisas como fogão, ar-condicionado, geladeira, tudo isso só existe por causa do Vegapunk. Porque vamos lembrar que a gente tá numa história de piratas, e pra isso ser de verdade, tem que ser um mundo antigo
onde essas coisas não existem ainda. Enfim, aí a gente pula pro Dragon e ele tá conversando com o Iva-chan. Eles estão tentando entender pra onde que o corpo sem vida do Kuma foi. Só que aí tem algumas diferenças na tradução. Algumas traduções falam que o Kuma talvez está seguindo um fragmento do seu instinto que talvez restou no corpo dele. E outras falam que o fragmento instintivo é uma coisa separada. Então pode ser que isso seja aquele colar que o Vegapunk deu pra Bonnie. E como ele deu pra ela na noite do dia anterior, já é tempo suficiente pro corpo do Kuma sair lá de Kamabaka e ir voando e chegar em Egghead. E o Dragon pergunta ao Iva-chan onde ele acha que o Kuma foi. E o Iva-chan responde pra ele que se fosse ele, com certeza ele voltaria pra Maria Joa. Só que o Dragon acha que talvez não, porque o Kuma não era uma pessoa de procurar vingança. E aí a gente volta pra tudo que tá acontecendo em Egghead. Tá todos os marinheiros apontando pra Bonnie e ela não vai morrer sem fazer nada. Mesmo que se usar o poder da Akuma no Mi dela, ela for morrer e ela vai tentar matar o Saturn. Ela então usa o Distorted Future, o mesmo que ela usou contra a Agatha lá no flashback, ou seja, o futuro Nika. E o Saturn fica impressionado por ela saber algo daquele tipo. Ela tenta dar o socão nele, só que o braço dela volta ao normal. E ela fica desesperada sem entender por que aquilo tá acontecendo. O Saturn aperta ela no chão e começa a falar com ela. Afinal, você é a filha dele. É claro que você saberia o nome de Nika, mas você não sabe exatamente o que ele é. Enquanto ele tá falando com ela, ele começa a pensar internamente. Aparentemente, ela não ligou o formato branco do Ruffy com o Nika ainda. E essa fala dá a entender que se ela fizer essa conexão, talvez ela consiga puxar um futuro com a Akuma no Mi dela, que ela realmente é o Nika. A gente vai entender um pouco mais da Akuma no Mi dela já. Pera aí. Você é realmente desapontante. Então o Saturn percebe do lado dele o Ruffy comendo um monte de coisa que tá jogada no chão. E ele fica muito nervoso. Ei, quem de vocês deu comida pra ele? Imobilize as mãos dele imediatamente. Ande logo, prenda ele com Kairoseki. Então os marinheiros daquela região se movem. A gente vê o Kizaru se levantando devagarinho. Essa ceninha do Ruffy é bem rápida, mas tem muita coisa por trás disso, porque o Saturn tá prendendo todos os inimigos com algum poder diferente que não os permite a mexer. A gente já viu o Sanji, o Vegapunk e o Frank sem conseguir se mexer, só que os marinheiros conseguem se mexer livremente. Então quer dizer que ele tem que conscientemente parar quem ele quer parar. Então o Kizaru aparecendo nesse momento, logo depois que apareceu o Ruffy com um monte de comida do lado, dá a entender que foi o Kizaru que levou as comidas para ele, porque o Kizaru não seria alguém que o Saturn estaria travando com o poder dele. Mas também não dá para dar essa conclusão completamente, porque a gente tem muita gente por aí. Até onde a gente sabe pode ser até o Caribou, que sumiu desde o início da saga. Mas enfim, realmente parece que talvez foi o Kizaru que fez. E aí a gente volta pra Bonnie nas garras do Saturn, e parece que ela não tá conseguindo manipular a idade dele. Só essa frase já dá pra começar a revelar algumas coisas dos Gorosei. Por que exatamente ela não consegue mexer na idade dele? Bonnie, quem te deu essa habilidade? Foi eu. Nós conduzimos um experimento num certo bebê, onde nós damos a ele a habilidade de uma Akuma no Mi, sem fazê-lo comer diretamente, administrando apenas um extrato. Apesar de ser um sucesso, é realmente uma fruta desnecessária. Essa fala já dá pra começar a entender o que o Barba Negra fez com Barba Branca. Esse extrato que o Saturn tá falando provavelmente é a mesma coisa que o Tite conseguiu usar pra conseguir ter duas Akuma no Mi. Mas vamos ver. E também lembra que o Oda não mostrou a Bonnie comendo a Akuma no Mi? Foi esse o motivo. Ele nunca faz as coisas sem motivo, né? A gente já entende isso mais do que ninguém. Então já era mais do que suspeito ele simplesmente aparecer com a Bonnie com poderes do nada, sem mostrar ela comendo. Ele teve o trabalho de mostrar o Kako e a Karifa comendo a Akuma no Mi lá em Enies Lobby. Ele não deixaria isso de lado no flashback da Bonnie sem ter um motivo. Mas aí o Saturn começa a explicar pra ela o que é o poder dela exatamente. O usuário consegue se transformar em qualquer futuro que ele consegue ver. Só que por causa disso, as habilidades são completamente diminuídas quando a pessoa amadurece e conhece o futuro. E esse futuro é diferente da realidade. O que isso significa? Que quanto mais criatividade a pessoa tem, mais futuros ela consegue ver.
E quanto mais futuros ela consegue ver, mais possibilidades de se transformar ela consegue fazer com o poder. Então uma criança como a Bonnie era basicamente o usuário perfeito para isso, porque até onde ela sabe, qualquer lenda, qualquer coisa assim é de verdade. Então se falar para ela que o Coelho da Páscoa é de verdade e ela acreditar que ele é de verdade, ela consegue chegar no futuro que ela era o Coelho da Páscoa. Então por causa disso, é por isso que ela não conseguiu usar o poder Nika de novo contra o Saturn, porque a esse momento a fé dela naquele ser místico tá começando a diminuir, porque ela tá começando a duvidar se ele é de verdade mesmo, por causa que ela tá amadurecendo como pessoa. E aí a gente vê um pontinho chegando pelo céu. A Bonnie tenta defletir o que o Saturn tá falando. Ela acredita no Nika. O Nika existe. Desde o dia que meu pai decidiu se transformar em um ciborgue e obedecer você sem nenhuma pergunta, eu jurei que eu ia procurar por ele para dar meu pai a liberdade de novo. E aí a gente vê o Kuma chegando. O seu pai que acreditava em inúteis lendas Buccaneers falou isso pra mim uma vez. Eu quero salvar pessoas. Eu quero ser como Nika. É inútil, isso não existe, ninguém vai te salvar. Foi eu que fiz experimentos com drogas em sua mãe, aquela que depois se tornaria a 8ª esposa de Maria de Oa. Ok, essa fala dele pode ser interpretada como a Jeannie era a 8ª esposa dele, ou ela era a 8ª esposa em geral. Em geral, talvez os Gorosei, ou em geral, talvez Maria Joe inteira. Se fosse Maria Joe inteira, não faria sentido ser a 8ª, tá ligado? Com certeza, algum Tenryubito aleatório já teria umas 20, só um, tá ligado? Então, com certeza não é isso. Então, talvez a 8ª esposa dos Gorosei, por que ele falaria o número se fosse a esposa de outras pessoas? Então, já dá pra entender que o dragão celestial que ficou de olho na Jeannie, que a fez ter sido capturada lá no flashback, foi o Saturn, porque ele já sabia o que ela significava pro Kuma. E aí ele continua falando das drogas que ele deu pra Jeannie. Só que apesar de tudo, os efeitos colaterais não pararam de aparecer, até que as marcas azuis continuaram aparecendo. Foi uma falha completa, a ponto que até a filha dela herdou aquela condição. Enquanto ele tá falando isso, rola uma explosão no porto. É o Kuma chegando. A Bonnie já tá completamente sem forças e sua mente também já tá destruída. O mundo dela tá caindo às voltas dela e o culpado tá bem na sua frente. O Vegapunk de longe escuta aquilo. Seus experimentos, Saturn. Você tava brincando com a família do Kuma, usando doenças como a Sapphire Scale. Foi por causa dessa merda que o Kuma aceitou dar a vida dele. E o Saturn responde: Ei, se coloque em meu lugar. Você tá falando que eu deveria entender o sentimento de um inseto. Isso é impossível. E aí a gente tem um shot do Kuma chegando. Tá os marinheiros tudo com medo que um pacifista chegou. Só que eles já percebem as patinhas na mão dele. Não é um pacifista, é o PX-0. E eles começam a relatar isso num Dennemushi. Na praia sudoeste de Egghead, o antigo Shichibukai Bartolomeu Kuma apareceu. Ele está atualmente avançando para o centro da ilha. O chip de comando não tá funcionando. Nós não conseguimos parar ele. Mas que bagunça estúpida. Não tem como o Kuma ter vindo aqui. A gente tem um shot da Bonnie completamente destruída por escutar aquilo. Depois de tudo que aconteceu, o Vegapunk também fica surpreso. O Kuma ali, como? E aí a gente vê um shot do Kuma correndo no meio de todo mundo. Os marinheiros tentando parar ele, atirando nele, não importa como, mas pare ele. E enquanto ele corre, ele toma tiro, bazucada na cabeça, explosão. Estão todos os marinheiros tentando parar ele. E a Bonnie já tá sem forças até pra falar. Só que ela está pensando no pai dela que está chegando. Parece que o seu coração tá dissipando. A esse ponto, é melhor se eu apenas morresse. Me desculpe, pai. E o Saturn começa a ficar nervoso com ela. Cala a boca, sua criança inútil. Você gritar não vai fazer diferença. O Saturn levanta ela e comanda todos os marinheiros a atirarem na cabeça dela. Eles tomam posição e o Kuma finalmente chega. Ele explode todo mundo em volta do Saturn. E é então que ele joga ela no chão e vai perfurar ela com uma das suas patinhas bem pontudas. E em último segundo, o Kuma vem com a sua patinha, só que ao invés de teletransportar ela para longe, ele a abraça e a protege daquele ataque do Saturn, que acerta nas costas dele. Ela fica desesperada vendo o pai dela na frente dela. E é então que o Kuma tira aquela garra das suas costas, imbui seu braço em Haki e está prestes a dar um socão no Saturn, que eu acho que ninguém a esse ponto não vai gostar, né?